Fala, rapaziada. Bom, vou explicar aqui rapidamente como é que essa planilha funciona. Não vou explicar a situação para trás, eu vou explicar para frente, né? Até aqui já aconteceu muita coisa, né? Mas como vocês vão pegar ela assim, só precisa saber como ela funciona daqui para frente. Aqui é a parte principal, onde tem a listagem dos jogos dos dias. Nós estamos aqui nos jogos do dia 19, entendeu? Aí vamos supor que aqui eu já puxei todos os jogos já para a linha de dados aqui, ó. Já está tudo aqui. Já está tudo com os dados, já fiz minha listagem, já fiz tudo, entendeu? Mas a questão é que até chegar aqui, ó, vamos supor que essa parte não tenha feito. Você vem aqui em jogos e coloca um B maiúsculo, onde você quer que puxe o jogo, entendeu? Você coloca um B. Se você quer puxar vários, você coloca o B em vários. Lembrando que essa coluna é a coluna F, entendeu? Então na coluna F, ó, se eu colocar o B em vários aqui, ó, vai puxar vários, entendeu? Todos que tiver com B maiúsculo. Vou puxar só esses três aqui, ó, só para efeito de teste. Aí eu clico aqui nessa ferramentazinha com a carinha do boneco, ó, aqui, ó. Aí ela vai pensar, né? Ela tá pensando e vai puxar para lá, vai fazer uma linha de dados. Se for um jogo só é bem rápido, se for dois também é rápido, três também chega a ser, não chega a ser demorado não. Leva uns, acho que uns 10, 12, 15 segundos por jogo, dependendo da quantidade de jogo que tem no banco de dados. Aí ela vai fazer um pensamento da seguinte forma, ela vai, ó, ela vem aqui no sumário aqui, ó, ela vai listar todos os jogos que foram analisados para fazer a linha de dados, entendeu? Nesse jogo só contém, nessa parte só contém os jogos dos últimos 12 meses. Ó. Você pode ver que não vai ter nada mais antigo que 12 meses aqui, ó. E se tiver, alguém me avise porque tá errado, entendeu? Então creio que tá certinho, não vai ter. Esse aqui que é pintado de laranja não, de rosa, são os confrontos diretos que são analisados, né? Enfim, aí vamos lá para a linha de dados. Na linha de dados, ó, vamos ver lá nos últimos, ó, são os três jogos que a gente marcou lá com o B, ó. Sport e Vitória, Melec, Sport Cristal, São Lourenço e Independente Medellín. Agora aqui a questão é a seguinte, ó, eu vou até botar uma cor aqui nesses três times pra gente fazer o raciocínio só em cima deles. Eu vou criar um filtro aqui por cor e vou deixar só esses três aparecendo. Pronto. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho na coluna, começando na coluna D, a referência, né, do jogo. Se é um jogo equilibrado, mais ou menos equilibrado ou nada equilibrado, né? Normalmente o pessoal chama de parelho, zebra, essas coisas. Né? Eu trato como nada equilibrado, mais ou menos equilibrado e nada equilibrado. Enfim, e essa função, ela age em cima das odds, ó, ela tem a ver com as odds, vocês podem ver que a marcação aqui está toda em cima das odds, ela faz uma classificação de um jogo nada equilibrado com base nas odds. Eu acho que é o único dado que tem parâmetro nas odds, é isso aqui, é essa referência, entendeu? Aí vamos para as seguintes colunas aqui, começando na V, ó. Aí eu tenho T1-TT, esse T1 quer dizer time 1, total de jogos. Total de jogos totais, sendo os jogos em casa e os jogos fora. Então foram analisados 20 jogos do esporte jogando em casa, tanto em casa quanto fora. A mesma coisa por Vitória, foi analisado 20 jogos por Vitória, que é o time 2 TT, né, que é totais, jogos totais, né? Então foram 20 jogos sendo eles misturados, casa e fora, para os dois times analisados. Esses 20 jogos, o que esses 20 jogos gerou? Gerou esses dados aqui, ó. Vocês podem ver que vou até dar uma diminuída no zoom para ver se pega esses. Pronto, aqui, ó. Gerou esses dados aqui, ó. Que são dados gerais, entendeu? Aqui, ó. Esses aqui só. Você vê aqui, ó, full time, jogos gerais, time 1 fez o primeiro gol. Aí, ó, o Sport fez em 11
11 de 20 jogos analisados. Então isso significa 51%. Tá aqui, ó. O Sport abriu o placar 11 vezes, nas situações casa e fora. Isso aqui não está dizendo que ele jogou em casa ou jogou fora. São jogos misturados, né? São jogos gerais. Time 1 fez o primeiro gol 11 vezes, o que significa 55%. Jogos gerais, time 2 tomou o primeiro gol 10 vezes, o que significa 50%. 50%, porque foram 20 jogos analisados. Então eu estou dizendo que esse dado aqui gerou esse dado aqui e esse dado aqui. Entendeu? E esse dado aqui do time 2 gerou esses dados aqui e esses dados aqui. Ou seja, jogos analisados, né? O Sport abriu o placar, fez o primeiro gol em 11, né, de 20. E o time 2, né, que seria o Vitória, tomou em 10 de 20 jogos analisados. E aqui a gente tem a condição do Vitória fazendo o gol. Então aqui a gente só muda a sincronia, ó. Jogos gerais, time 1, aí tomou o primeiro gol 7 vezes, o que significa 35%. Aí time 2, ó, jogos gerais, time 2 fez o primeiro gol 9 vezes, o que significa 45%. Pronto. Aí agora nós vamos ver esses jogos aqui na mesma situação. O Sport em casa e o Vitória fora. Foram analisados 10 jogos do Sport em casa e 10 jogos do Vitória jogando como visitante, que gerou esses dados aqui, ó. Esses dados aqui, ó. Ou então seja, ó, de 10 jogos jogando em casa, time 1 fez o primeiro gol 8 vezes de 10, que significa 80%. E jogando fora, o time 2 tomou o primeiro gol 4 vezes, o que significa 40%. E aqui a outra condição, né, do Vitória marcando. Então, jogando em casa, time 1 tomou o primeiro gol uma vez, né, apenas uma vez, de 10 jogos analisados. E jogando fora, time 2 fez o primeiro gol 5 vezes de 10 jogos analisados, o que significa 50%. Aí nós vamos ter a mesma coisa, só que em relação ao primeiro tempo, somente ao primeiro tempo. Ou seja, aqui, ó, jogos gerais no primeiro tempo. Então aqui a gente está falando dos 20 jogos analisados, ó. Dos 20 jogos analisados no primeiro tempo, o time 1 fez o primeiro gol 11 vezes. Então o Sport marcou em 55% das partidas dos jogos gerais no primeiro tempo, entendeu? E aqui, ó, jogos gerais, time 2 tomou o primeiro gol 8 vezes, que significa 40%. Então daqueles 20 jogos lá analisados dos jogos gerais, o Vitória tomou o primeiro gol 8 vezes, que significa 40%. E aqui a gente tem a mesma condição com o Vitória marcando, ou seja, time 1 tomou 6 no HT, entendeu? 30%. De quantos jogos analisados? De 20. A gente está falando de jogos gerais, a gente está falando de 20 jogos analisados. Time 2 fez o primeiro gol em 7, que significa 35%. Então 7 é 35% de 20 jogos analisados. Tá ficando repetitivo isso, mas é bom repetir mesmo. E aqui agora, ó, é a mesma condição, só que jogando em casa e jogando fora, entendeu? Para as mesmas condições do time. Então, o Sport jogando em casa fez o primeiro gol 8 vezes de 10 jogos analisados, porque foram apenas 10 jogos analisados em casa, então 80%. E o time 2, o Vitória, tomou o primeiro gol em 2 jogos de 10 jogos analisados. Entendeu? Porque aqui a situação é jogando fora. Então, jogando fora só foi analisados 10 jogos. Entendeu? E nos jogos gerais foram analisados 20 jogos. Então, quando a gente fala de jogando casa, jogando fora, a gente está falando só de 10 jogos analisados. Então, tá aqui, ó. E a mesma situação, ó, veja que já tem uma coisa interessante aqui, ó. Jogando em casa, o Sport, né, que é o time 1, tomou o primeiro gol nenhuma vez. No primeiro tempo ele não toma o primeiro gol. Então já veja que para você fazer um back Sport aqui, já fica interessante. Por quê?
Porque o Sport não toma o gol no primeiro tempo, entendeu? Pelo menos dos últimos 10 jogos analisados, e aqui nós estamos falando dos últimos 10 jogos dentro de agora eu não me lembro se é das últimas 10 partidas é dos 12 meses. Vamos lá para o sumário só para a gente ter certeza. Ó, a gente vai ver aqui, ó, que jogando, vamos puxar o esporte porque a gente está falando do esporte. Então a gente vai lá, ó, se a gente quiser conferir, a gente vem aqui, ó, em esporte, bota um Bzão, entendeu? A gente tem que limpar o filtro lá, senão dá erro, entendeu? A gente tem que limpar esse filtro aqui, senão dá erro. Ó, a gente aperta aqui e limpa o filtro, entendeu? Aí vamos lá, ó, o esporte. Vamos puxar só o esporte de novo, para fazer a linha de dados lá. A gente vai fazer mais uma linha de dados só para o esporte. Porque quando a gente puxa um time só, esse time vem para o sumário. A gente pode ver tudo lá no sumário. A gente pode ver tudo do esporte aqui, ó. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem jogos de 7 do 5 de 23, ó, 23, ó, 7 do 5, 10 do 5, 17 do 5, 20 do 5, 28 do 5, 7 do 6, 18 do 6, 22 do 6, 2 do 7, 9 do 7. Então aqui a gente não tem nem 12 meses, né, dos últimos 10 jogos analisados do Vitória. Então aqui a gente pegou os jogos para trás, a gente contou 10 jogos para trás e pegou esses 10 jogos e analisou eles. Quando eu faço a análise para o Draquito, aí foi aí que eu coloquei os últimos 12 meses para achar a situação de 1 a 0, 0 a 1 mais vezes para poder trabalhar. Mas para formar a linha de dados, eu considero apenas os 10 últimos jogos. E se esse jogo aconteceu o ano passado, por exemplo, há 12 meses atrás, significa que de 12 meses atrás para cá ele só jogou 10 partidas em casa, entendeu? Então isso aqui significa os 10 últimos jogos contando com o jogo passado, o antepassado e por aí vai, entendeu? São a sequência dos últimos 10 jogos do esporte que foram analisados para formar essa linha de dados. Vamos voltar lá para o esporte. Então temos aqui, ó, pode ver que formou outra linha do esporte aqui, ó. Aí a gente vai aplicar o filtro de novo para ficar mais legalzinho de trabalhar. Vamos lá para onde a gente estava. Isso aqui eu não faço questão de decorar, porque uma vez que eu faço a linha de dados e eu faço o robô para identificar os padrões e separar, eu não preciso mais me atentar ao que cada uma coisa significa, porque para o robô ela nunca vai mudar, entendeu? E eu leio melhor essa parada toda aqui lá nos códigos do que aqui, entendeu? Então para mim é mais fácil ler lá no código. Mas vamos lá. Isso aqui, como a gente estava lá, ó, o esporte não toma gol no primeiro tempo. Então, ó, se eu fosse fazer pegar vários jogos que tá uma odd 1.76, e se eu fosse escolher um deles para fazer um back nessa odd 1.76 em casa, sabe? Aquele back ou um lei Vitória, por exemplo. Qual time eu escolheria? Com certeza eu escolheria um time que não costuma tomar o primeiro gol no primeiro tempo. Pronto, já é um parâmetro aqui, entendeu? Aí a gente vamos mais pra frente. Aí isso aqui é falando do jogo quando tá no 0 a 0. É uma linha de dados, né, para você agir. Eu tomo ela como referência para agir quando o jogo tá 0 a 0. Aí agora eu tenho referências para agir quando o jogo está 1 a 0, né, quando o favorito abre o placar ou toma esse gol. E também para poder analisar correções. Qual é o time que costuma corrigir mais, que vai corrigir melhor com base nas estatísticas. Isso diz muito também para mim. Então aqui agora eu tenho a seguinte questão. Ó, jogos gerais, time 1 fez o primeiro gol da partida e no full time o time 1 ganhou, empatou e perdeu. Aí, por exemplo, aqui na medida significa que 2 jogos gerais, às vezes que o time 1 fez o primeiro gol, seja no primeiro tempo, ou no segundo tempo, ou nos acréscimos, seja lá onde for, mas ele fez o primeiro gol, foi em 11
jogos de 20 analisados, porque se a gente está falando dos jogos gerais, a gente está falando de 20 jogos analisados. Então ele fez o primeiro gol em 55%. Essa informação vai parecer redundante quando você vier aqui, ó, e ver que isso já foi informado, ó. Isso já foi informado aqui. Entendeu? Por que eu coloquei essa informação redundante lá? Porque quando eu olhava pro Protect List, eu tinha que vir aqui de novo ver essa informação. Aí eu acrescentei uma extensão aqui, coloquei ela aqui de novo, mesmo sendo redundante, para eu, tipo assim, quando eu souber que foi 82% dos jogos que ele abriu para cá, ele ganhou, eu queria saber, eu sei que ele teria que fazer o cálculo, né, para achar o número 11, mas para facilitar eu botei tudo aqui lado a lado. Então, ó, ele ganhou 9 de 11 que ele abriu, então ele tem um Protect List de 82%. Entendeu? É um time que quando abre o placar, em 82% das partidas que foram analisadas, ele ganhou, entendeu? Então, e empatou em 2 e perdeu em 0. Então o Sport, quando abre o placar, não costuma perder, entendeu? Aí aqui tem a mesma coisa pro time 2, ó. Ele abriu o placar em 10 partidas, não, ele tomou, aqui a gente tá falando de tomou, né? Que aqui é a comparação tete a tete, né? Então ele tomou, ó, o time 2, ó, jogos gerais, time 2, tomou o primeiro gol da partida e no full time a medida foi 10, então ó, ele faz em 11 de 20 analisado. E seu adversário toma em 10, entendeu? Então ele ó, tomou em 10 e dos 10 que ele tomou, o Vitória virou 2 jogos, ó, 20%, mas perdeu 80%. Então quando você pega essa média aqui e une com essa média aqui, ó, você tem um time que quando toma o gol, perde pelo menos 80% dos jogos. E tem um time que quando marca o gol, ganha pelo menos 82% dos jogos. Isso aqui, para quem estuda odds, sabe que quando você tem essa estatística a seu favor, a correção aqui quando o Sport marcar, ela é brutal. Ela é muito maior do que um time que não tenha esse parâmetro aqui, que esteja com a mesma odd 1.76. Então, às vezes, você vai pegar a odd 1.76, vai pegar o gol e vai corrigir diferente. Por quê? Porque o time não tem um Protect List tão bom quanto o do Sport, entendeu? Jogando em casa. Pelo menos é assim que eu trato essa informação. E é para isso que ela mais serve para mim. Para mim focar nos jogos que tem melhor correção. Aí você pode olhar aqui embaixo, ó, que o São Lourenço, ele ganha 100% das partidas que ele abre o placar, né? Mas ele só abre o placar em 33% das partidas. Veja que apesar da média do Sport ser 82, ela fica muito melhor por conta da média, entendeu? Porque de 20 ele abriu em 55%, né? E aqui eu não sei quantos jogos gerais foram lá, né? Mas foram 33%. A gente pode até olhar lá quantos jogos foram analisados. Foram analisados 21 jogos, entendeu? Até mais jogos do que o Sport. E ele só abriu o placar em 33%. Então, entendeu? Por mais que esteja 100% ali dos jogos que ele abre o placar, ele ganha. Ele não é um belo abridor de placar jogando em casa, o São Lourenço. Entendeu? Em questão dos jogos gerais, né? Não é, ali, no caso, eu tava falando do jogando em casa, mas não é jogando em casa. É nos jogos gerais. Seria casa e fora aqui, né? Que a gente tá falando dos jogos gerais. Então, me confundi um pouco aí. Aí, se a gente for olhar a mesma coisa, se tratando do time só jogando em casa, só jogando fora, essa informação tem aqui, ó. Pode ver que ela fica em azulzinho e verdinho, falando de jogos gerais, azulzinho e verdinho. Quando a gente tá falando só dos jogos em casa, ela fica roxinha. Ó, ela fica roxinha. Jogando em casa, ó, só jogando em casa, dos 10 jogos analisados, ele abriu em 8. O Sport abriu em 8. 80% dos jogos. E jogando em casa, ele ganha 100% dos jogos que ele abre o placar. Protect List do Sport jogando em casa, quando abre o placar, é show de bola. Entendeu? Muito show de bola. E a gente pode até olhar o Sport aqui, ó, tomando o gol, ó. Jogando em casa, o time 1 tomou o gol. Ó, ele tomou uma vez. E ele perdeu esse uma vez, né? Mas, por exemplo, quando ele toma aqui bastante, vamos supor que ele tomou mais uns 4, 5 jogos, mas só que ele nunca perde, ou ele empata ou ele ganha, eu considero esse jogo ruim para um Draquito, entendeu? Então já não seleciona esse jogo para o Draquito. E aqui se eu fosse fazer um Draquito, se tivesse odd, se tivesse no range, né? Com certeza seria tudo a favor do Sport, jamais contra, pelo a linha de dados aqui
eu não ousaria fazer nada contra o Sport, a não ser que se fosse uma leitura, sabe, supimpa, que nada da estatística tivesse sendo se, assim, da probabilidade estatística tivesse sendo se em prol de bater, entendeu? Aí tem que ser uma leitura, não é uma leitura que tá top, tem que ser uma super top a favor do Vitória para fazer alguma coisa a favor do Vitória aqui, entendeu? Mas enfim, mas aí é só a minha questão pessoal. E outra, aí eu tenho essa mesma informação em relação ao primeiro tempo, ó. Entendeu? Então eu tenho jogos jogando em casa, aí eu não falo mais de jogos gerais, eu falo só de jogando em casa. Ó, no primeiro tempo, time 1 jogando em casa, abre o placar 8 vezes, 80%. Então dos 10 jogos lá, que ele abriu, dos 10 jogos analisados, ele abriu o placar em 8. No primeiro tempo. Então o Sport é de fazer o gol dele, o golzinho dele no primeiro tempo, entendeu? E o time 2 toma pouco. Entendeu? Tomou em 20%. Mas quando toma, perde. Entendeu? A questão aqui é que o Vitória não é um tomador qualquer. Mas o Sport é de marcável. Enfim. E a gente tem a mesma situação aqui com o Sport tomando e o Vitória fazendo, né? Entendeu? E isso aqui, ó. Se vocês verem esse laser A1, isso aqui é um input. Isso aqui não é estratégia de fato. Você pode até fazer o laser A1, porque tem um cálculo por cima desse laser A1 também. Tem um pensamento, né? Mas se você for ver aí, ó, tem toda a condição que está sendo medida, entendeu? Com base nisso aí, ó, se ele tem um protect list bom, se ele não tem, se o outro toma bem, se o outro não toma. Aí eu considero que o melhor lay a se fazer no correct score para esse jogo, né? Por conta da odd, né? Mas é que isso é uma odd subjetiva, uma odd que eu imagino que vai estar boa, entendeu? Por conta das estatísticas, ela vai estar ali por volta de 10 a 17 no máximo, né? Eu acho que ela não chega nem a 20, essa odd do laser A1 pro Vitória, entendeu? Por conta do Vitória ser um bom, assim, não é de tomar gol fácil, entendeu? Mas por conta dele não ser de tomar gol fácil e o Sport ser de fazer, entendeu? Aí eu gerei isso aqui. Esse negócio do Darkita aqui é só um input que eu estou construindo ainda, não é bom levar isso em consideração, né? E aqui são minhas tarjas de input, né? Eu tenho 3 tipos de tarja. Isso aqui pode acender amarelo, verde, verde ou verde, 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 entendeu? Enfim, isso aqui já é coisa minha. Isso aqui é um particular meu. Quem quiser levar em consideração para alguma coisa vai ter que raciocinar aí mais à frente. E é isso, é assim que essa planilha funciona. Aí vamos supor agora que a outra parte agora de análise de Drakito, que já é uma outra questão. Aqui nessa folha linha de dados, vamos supor que o Sport tomou o gol. Ó, o Sport tomou o gol, correto? Aí eu vou clicar aqui nessa lupinha, ó, vou clicar nessa lupinha, ó, fim. Por algum motivo, calma aí, aqui ó, Sport. Vou clicar na lupinha e tá aqui, ó. Tá pequeno para vocês aqui, mas para mim até tá grande. O resultado que vem comum vem 1 a 0, mas eu vou colocar 0-1. Vamos supor que o Vitória fez o gol. E quando eu der um OK aqui, ele vai fazer uma outra análise, entendeu? Não é com base só nessa linha de dados, mas considerando os jogos dos últimos 12 meses onde aconteceu o 1 a 0. Aí nós podemos ver aqui, ó, que aqui só tem placar de 1 a 0. O primeiro placar foi tudo 1 a 0. E que a gente aqui tem até as datas dos jogos que aconteceram. Você pode ver aqui que tem, ó, do ano 23, 23, 23, 23. Tá aqui é tudo do ano 23, né? Não tem dados no meu banco de dados de placares assim anteriores a 23, entendeu? Isso aqui foi só uma questão de que eu só analisava os 10 últimos jogos, então eu sempre ia apagando o banco de dados conforme ele ia ficando muito antigo, com o jogo muito antigo, que por conta de eu não usar, eu apagava, né? Aí enfim, aí aqui, ó, a primeira coisa visual que a gente pode ver é quantas vezes, depois que o Vitória abriu o placar, quantas vezes, né, ele deixou empatar. Ó. Podemos ver que temos só jogo do Vitória aqui praticamente, ó. Não tem um jogo do Sport. Eu poderia até fazer com que botasse mais jogo do Sport nessa condição, mas a questão é que o Sport não costuma tomar o primeiro gol. É por isso que tem pouco jogo. Tem bastante jogo do Sport lá para ser analisado, mas só que a maioria deles, o Sport não leva o gol em casa, entendeu? Então a questão que veio pouco jogo do Sport aqui é essa. Quando vem pouco jogo do Sport,
e vem muito do time assim, ó. E é até interessante para você analisar os jogos do time, mas a questão é que eu sei mais ou menos que tem de quantidade de jogos do esporte lá. E eu sei que o esporte não é de tomar gol porque eu vi lá na linha de dados. Então eu sei que não tem muito jogo aqui porque o esporte não é de tomar gol. E ele analisou bastante jogo. Só que nenhum desses jogos estava 0-1 pro adversário, né? O esporte não é de tomar esse 0-1 em casa com facilidade. Pelo menos no meu banco de dados não tem jogos para isso, né? Enfim, aí aqui a questão é a seguinte, ó. O que está de vermelho é onde, se você tivesse no Draquito, você teria tomado red, entendeu? Você levou o gol. E o que está em verde é o que você pegou o gol. E se ficasse em branco, sem pintar de nada, é que o placar não saiu de onde estava. Aí eu venho para aqui, ó. Aí aqui eu fiz algumas coisinhas. Eu fiz a questão da relação aqui, uma relação 3-1, entendeu? Um red, 3 guin para tapar um red. Ah, essa relação é a relação do jogo, mas qual, aí os caras vão perguntar, mas a rod tava quanto para você dizer que essa é a relação? Isso aqui é uma relação subjetiva, gente. Entendeu? Vocês vão pegar jogo que é 1-1, 1,5-1, 2-1, 3-1. Se vocês quiserem colocar 4-1, é só colocar o 4 aqui e pronto. Ó. Se quiser colocar 5-2, você bota aqui ó, o 5, coloca aqui o 2. Você fica com a relação subjetiva que você quiser, entendeu? Como eu faço uma relaçãozinha que eu já acho ruim, nessa questão dessa correção, coloco 3-1. Que eu já acho não muito legal esse 3-1 aqui para tapar. Então se ele superar esse 3-1 aqui, e eu ver que as odds são parecidas, ó, entendeu? E eu analiso lá, o jogo lá tá dando 3-1, e as odds aqui são mais ou menos parecidas, nem muito acima nem muito abaixo, porque se o range é parecido, né, de odds, aí eu considero que dá para levar essa relação em consideração, entendeu? Mas não é uma coisa que precise levar. Aqui são a quantidade de jogos analisados, aqui ele te dá, ó, manteve o placar em 0, ampliou em 10 e cedeu em 9. Então o Vitória, quando abre o placar, ele ampliou em 10 dos jogos analisados e manteve em 0 e cedeu o placar em 9. E aqui são bastante jogos analisados do Vitória abrindo esse placar, entendeu? E aqui tem até os seus adversários, ó. Bahia de Feira, Juazeiro, Porto de Vitória, Estrela do Norte, Atlético de Alagoinha, Sergipe, Nova Bahia, Itapemirim. Rapaz, Itapemirim não é empresa de ônibus não, meu. Eu acho que até o time da minha pelada ganhava do Itapemirim, pelo amor de Deus. Estrela do Norte, aí o ABC já é um, né, aí dá pra considerar, Botafogo, Ceará, Real Noroeste, Havaí, Tombense, Portuguesa do RJ. Eu nem sabia que esse time existia mais, é um time de velho também. Não, pô, os 1-0 do Vitória são tudo 1-0 meia boca, viu? Infelizmente, não dá pra confiar não, porque só pelo conhecimento dos times adversários aqui, não dá pra levar em consideração. Enfim. Aí aqui tem uma informaçãozinha quando o jogo tá 0-0, né? É uma coisa que eu coloquei só pra mim balancear, né? Isso aqui não tem muito a ver com o placar. Isso aqui é de condição de 1-0, entendeu? Então, jogando em casa, time 1 fez o primeiro gol 8 vezes de 10 partidas. Jogando fora, time 2 tomou o primeiro gol 2 vezes de 10 partidas. Aqui eu só vejo se esse time tem pra mim ver se esse time realmente tem a frequência de... pelo menos a normalidade de estar fazendo esse 1-0 fora de casa. E serve por dentro de casa também, né? E vemos aqui que não tem. Ele fez em 4 de 10. Então, 4 de 10 considerando os adversários, não iria muito para frente não. Então é isso, ó. A reincidência dos gols, né? Então aqui, ó, a reincidência do gol a gente já pode ver aqui, ó, os gols feitos, né? Ampliou. Os gols do Vitória, no caso, tá aqui, ó. O Vitória ampliou, fez um aos 30-45, 2 aos 46-60, 4 aos 61-75. Pode ver que o jogo acontece mais no final, ó, né? 61 para frente, ó, que o esporte, que o Vitória costuma ampliar o seu para cá e costuma tomar, né? Fica bem distribuído aqui, ó. Em quase todos os minutos ele costuma ceder esse 1-1, né? Enfim, essa parte analítica visual é isso, né? Tem muitas mais coisas aqui por trás dessas estratégias, mas enfim, aqui é uma parte que eu vou colocar as odds para estudar a correção, né? Tô com um projeto já bem acima, mas só que eu vou ensinar para vocês aqui como vocês colocam a odd aqui se vocês quiserem, entendeu? Aqui é o seguinte, ó, eu vou entrar
Vou entrar aqui na academia das apostas, ó. Você vai na academia das apostas. Eu vou botar isso aqui pro lado. Aí eu vou colocar aqui, ó, Vitória. Vitória. Tomara que tenha odd. Aí, Vitória, esse, eu não sei nem se é esse Vitória. Mas deve ser. É esse mesmo, Vitória da Bahia. Tomara que seja, mas enfim. Vamos ver qual é o primeiro jogo lá. Ah, vou pegar o do Esporte. Esporte São Paulo, tenho certeza que vai ter, ó. Esporte São Paulo, onde o São Paulo abriu o placar e ampliou. Esporte. Pronto. Meu Recife. Cadê? Esporte São Paulo. Aqui, ó. Você pode botar um Ctrl F e escreve São Paulo lá, já vai direto em cima. Ó. Viu aí, ó? São Paulo. São Paulo. Esporte Recife, São Paulo. 2-0. Pronto. Vem aqui em odd. Tum, tum. Tá vendo aqui, ó? Tem todas as odds. Aí você vai clicar aqui com direito. Vai inspecionar. Aí aqui você vai em Network. Vai em FetchXHR. E você vai dar um F5 aqui. E tem que começar a aparecer umas paradinhas aqui, ó. Umas listas, umas linhas de código. Aí como é que você faz isso aparecer? Ó, já apareceu lá. Mas se não aparecer, você fica batendo aqui, ó. Em HT 1x2. HT 1x2. Que vai aparecer, ó. Quando eu clicar em HT, aquele get Ajax lá que apareceu é das odds HT. Quando eu bater em 1x2, ó, o get Ajax é das odds do 1x2, né? Então eu posso dar um clique aqui, ó. Você vai ver que tá todas as odds aqui, ó. Entendeu? Aí aqui, ó, para quem quiser entender isso aqui, ó, aqui é mais fácil de entender aqui na Betfair. Aqui é o minuto que tava antes do evento começar a acontecer. Aqui é a odd. Ó, aqui é o minuto, aqui é 58 minutos antes do evento acontecer. Aqui é a odd que tava. E aqui é a posição no evento. A posição é como se fosse o time do evento, entendeu? Porque esse array aqui ele mede do começo, de quando abriu as odds até quando as odds forem fechadas, entendeu? Então foi aberto 58 minutos antes. E se você for lá no finalzinho, você vai ver que ela foi fechada. Ah, Maria, tem mais informação aqui, ó. Que ela foi fechada com 96 minutos, com 119 minutos depois que foi aberto, entendeu? Então passou 119 minutos com esse mercado aberto, com a oscilação da odd, ela foi parar em 1000, ó. Entendeu? E aqui, ó, é o minuto do acréscimo: 96, 95, 94, 93. Então aqui é o tempo de mercado aberto, aqui é a odd e aqui é o tempo de jogo. Entendeu? Pronto. Aí como é que você faz aqui, ó? Você clica com direito aqui em cima do Get Ajax. Não é aqui, ó. É aqui, ó, em cima do Get Ajax. Dá um copy. Aí você vai dar, você vai copiar a resposta. Aí tá aqui, ó, copy response. Copiar a resposta do Get Ajax. Aí você copia. Aí você volta lá na planilha. Aí você tem que vir aqui, ó, na linha que tá o São Paulo. Na linha. Aqui nessa coluna 41 e tem que apertar esse negocinho aqui, ó. Você tem que estar com o negócio aqui, ó, com o cursor aqui, entendeu? O cursor certinho com o jogo, ó. Cursor certinho com o jogo e apertar esse botão, ó. Puf! Você pode ver aí, ó, que colou todo aquele array de elementos. Olha lá, ó. Pum, tá tudo aí as odds. Eu vou até botar em preto para vocês verem melhor. Pronto, ó, tá tudo aí as odds, ó. Tudo aí, ó. Aí para trabalhar um array tem que ter um pouquinho de experiência, mas eu já deixei esse botão para trabalhar aqui, ó. Aí você bate aqui em odds, ó. Tá vendo esse negócio aqui, odds? Você bate nele, ó. Opa. Por algum motivo não foi, fim. Ó, até pegou um aqui, mas não é bem isso não. Vamos lá de novo. Bater, não foi.
Tô trabalhando esse elemento aqui ainda. Isso aqui tá em construção. Mas vamos ver se aqui ele cola também. Coluna errada. Não, não Selecione cola. uma Vamos lá pegar o célula Get na Ajax coluna de B. novo. Copy response. Será que é aqui que eu tenho que colar? Tchum, Coluna não, não é. errada. É aqui mesmo. Selecione uma célula Colei. na coluna B. E... não foi. Mas com o tempo isso aqui vai funcionar bem. Ok, vamos ver se eu colocar aqui. Colei. Argumento ou chamada de procedimento inválido. Elemento. Odd 1000. Enfim. Essa parte não funcionou ainda. Está em construção. Infelizmente. Mas aqui vai ficar. Eu pretendo colocar a odd da correção, entendeu? Quando saiu esse gol aqui, a odd tava quanto, corrigiu para quanto? Quantos ticks de diferença, entendeu? Quando saiu a odd as duas odds, a odd do esporte tava onde? A odd do São Paulo tava onde? Foi para onde? A de São Paulo caiu, a do esporte subiu, entendeu? E aí ele vai fazer essa parte aqui completinha. Tá em construção, leva um tempo. Aí eu vou saber qual foi a correção de cada um desse aqui. Só que é um trabalhozinho que ainda tá em construção. Mas para quem quiser só ver a odd aqui dentro, ó, só entender o Get Ajax lá. Ah, e outra, se você vier aqui, ó, e preferir copiar aqui desse jeitinho para ele vir nesse formato, você dá um Ctrl A, um Ctrl C. E se você vier aqui, ó, vamos abrir uma pasta nova aqui, ó. Se você vier aqui e dar um colar especial, texto, você vai ver, ó, vai colar igualzinho lá. Ó. Lembrando que esse name 1 é o time de fora. E ele tá dentro de uma seleção grandona. Aí tem o name 2 é o empate. E o name 3 é o time da casa, tá? Então você vai ver que tem o final do name 1 e começa no name 2. Então tem que ter um entendimentozinho aí também do array. Enfim, é isso. Tá explicado aí.